Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo da evangelização de espíritos, metodologia do nosso querido Eurípides Barçanufo. Aqui é Michele, nós vamos fazer a nossa prece com muita gratidão a Deus pela oportunidade divina desse encontro, de estarmos unidos nesse propósito de evoluir de forma consciente, buscando bem aproveitar essas oportunidades divinas, compreensão do nosso planejamento reencarnatório e cumprimento dele. Vamos juntos elevarmos os pensamentos a Deus nosso Pai, a Jesus, o nosso amado Mestre, a figura doce, luminosa de Maria, que ela nos envolva no dia de hoje, nos fluidos amorosos do amor e acoberte todos nós com seu manto amoroso. Agradecemos, Senhor Jesus, por estarmos reunidos em torno do vosso Evangelho, buscando o entendimento, a compreensão das aplicações das máximas evangélicas em nossa vida, a fim de que possamos movimentar as nossas estruturas espirituais para sublimar a nossa existência. Obrigada, Divino Mestre Jesus. Ilumina nesse momento os lares de todos os nossos amigos ligados a esse estudo, pela renúncia amorosa do nosso querido professor Eurípides Barçanufo, que ele receba as flores da nossa gratidão e que possa inspirar as nossas ações, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos no amor. Obrigada, Divino Jesus, seja conosco, Senhor, que assim seja. Queridos amigos, com muita alegria que nós nos reunimos hoje para esse estudo da evangelização de espíritos, do livro que nós estamos estudando, já quase terminando, hein? Sentimento, a Força do Espírito, de Alzira França Mui e Luciano Varanda. E o capítulo de hoje é a renúncia que está na página 96. Vamos ler a página para que nós possamos situar o nosso estudo de hoje. Renúncia. Entre os valores espirituais, a renúncia é o conjunto de sentimentos harmonizados que dão ao espírito a capacidade de administrar seus desejos, impulsos e aspirações. Ninguém renuncia sem razão e objetivos elevados. Renunciar não significa esquecer nem abandonar. É o caminho primoroso de elevação do ser em direção à caridade. É através dela, caridade, que o espírito conquista novos valores no campo da tolerância e da paciência. A renúncia não é programada para ser motivo de dor. Muitos renunciam na reencarnação situações que gostariam de compartilhar com alguém. Mas isso não deve ser motivo de sofrimento. Jamais a renúncia pediu o isolamento, o abandono, a indiferença. Pelo contrário, ela representa as vibrações da solidariedade e fortalece as trocas de energias que alimentam o ser em sua caminhada evolutiva. O espírito, quando recluso em si, experimenta o egoísmo, o orgulho e as vibrações doentias que lhe afloram sem rumo e sem direção. A renúncia é um estágio avançado do pensamento. Ela dá ao espírito a condição de compreender que é preciso mudar o percurso das próprias vibrações, buscando outros sentimentos. Quando a vida do espírito for melhor compreendida, poder-se-á melhor sentir a renúncia como um inestimável valor espiritual. Esta é a nossa página de hoje, a nossa página de estudo. Esse tema, ele é extremamente complexo e necessário para que nós possamos avançar em nossa escala evolutiva. Alguns pontos de cristalização de energias doentes que ficam em nós, que se armazenam em nossa estrutura mental, a nossas memórias sempre repetidas, pontos energéticos densos que nos impedem o avançar, que nos impedem de seguir
de evoluir. Então chega num ponto que nós estamos paralisados na evolução por ausência dessa renúncia, porque nós não conseguimos renunciar à nossa personalidade enferma. Nós não conseguimos renunciar os nossos prazeres mórbidos que nos trazem enfermidades morais, dores e sofrimentos, aprisionamento espiritual. Então, esse tema ele é extremamente importante para nós. E o nosso modelo de renúncia, né, o modelo de renúncia para toda a humanidade é Jesus. O governador divino, né, do alto dos resplendores, que desceu e desceu por amor a todos nós, nos indicando o caminho da plenitude. Dos páramos de luz às sombras da ignorância que nos envolviam os pensamentos. Das companhias com os cristos planetários, dos seres angélicos e luminosos, para ombrear aqui, conosco, homens rudes, soberbos doutores da lei, os pescadores, todos nós, da realeza celeste à manjedoura, da cocriação planetária ao madeiro, né? A cruz, que representa a nossa ignorância humana. O Cristo é o modelo, né? Ele é o nosso modelo, é o nosso guia, ele é o modelo de amor, ele é o modelo de renúncia, nos ensinando como renunciar para que nós possamos vencer as nossas construções ilusórias, fundadas na ilusão, na persona egóica, no egoísmo, no centramento, né? No centrar em si mesmo, fixar em si mesmo, do circuito fechado, do orgulho, do egoísmo, que acaba por impedir o nosso processo, a nossa evolução, impede a expansão da luz divina que existe dentro de nós, né? Dentro de todos nós. Então, o exercício de autoevangelização, de evangelização de si mesmo, ele passa necessariamente à prática, à vivência da renúncia. Renunciar ao que muitas vezes nós desejamos com base nas ilusões materiais, nas ilusões da ignorância, nas ilusões do egoísmo, que cega o espírito, limita, né? Para aquele exercício da expansão do bem, pela prática do entendimento das leis divinas e vivência do que precisamos como espírito, e não o que desejamos como corpo físico, mas o que necessitamos como espírito. O nosso próprio planejamento encarnatório, né? Analise o seu planejamento encarnatório, verifique o seu planejamento, como ele foi feito, como você escolheu o gênero de provas, como você escolheu os espíritos que iam compor a sua família, esse grupo de convivência mais aconchegado ao teu coração. Então, esse planejamento encarnatório nosso, ele está assentado nessa máxima, né? Não no que nós desejamos como matéria, mas o que preciso, né? O que eu preciso, o que você precisa, o que nós necessitamos como espírito para que nós possamos cumprir aí o nosso processo evolutivo. Então, você percebe esse conflito na sua intimidade mental? O que você precisa como espírito, em contraponto ao que você deseja, estando na matéria, né? Reencarnado num corpo físico. Esse conflito do que eu desejo e o que eu preciso como espírito. O que você deseja, o que você gostaria e o que você precisa para progredir espiritualmente. Você percebe esse movimento em você? Porque muitas vezes isso traz para nós frustrações. Quando nós não conseguimos compreender a nossa vida como espíritos, né? Então, muitas vezes assim, eu gostaria de ter saúde física, eu estou muito triste, frustrado, porque eu gostaria de ter saúde física, mas eu convivo com determinada enfermidade. Eu gostaria de ter filhos assim, mais colaboradores, filhos mais perfeitos, né? Mas os meus filhos são imperfeitos, como eu sou imperfeita. Ou, eu desejaria ter filhos, mas nessa encarnação eu não pude tê-los. Eu gostaria que o meu esposo, minha esposa, meu noivo, minha noiva agisse assim, fosse mais presente, fosse dessa forma, mas ele é dessa outra forma aqui.
Eu gostaria que a minha condição financeira fosse assim, ó, de abastança, mas ela é bastante limitada. Então, assim, eu gostaria de tal coisa, mas eu recebo tal coisa. A gente precisa fazer essa análise, né? Muitas vezes, meus companheiros de trabalho são rudes, eu gostaria que eles fossem dóceis, né? Então, o que nós gostaríamos e o que nós recebemos, para que nós possamos perceber se há conflito, resistência da nossa parte com estas circunstâncias ou se há a renúncia daquele que tem a compreensão das necessidades espirituais para o avançar do espírito que nós somos. Então, a renúncia, ela permite ao espírito administrar, como diz aqui, né, no livro, a renúncia é o conjunto de sentimentos harmonizados. Quem não está com seus sentimentos harmonizados consegue renunciar? Verdadeiramente, não é aquela renúncia de lábios, é aquela renúncia do coração, né? Aquela renúncia de sentimento. Quando você renuncia a um desejo, porque você sabe que será feito um bem maior. Você vai servir, você vai ceder para um bem maior e isso te traz tranquilidade, isso te traz bem-estar, isso te traz sensação de cumprimento de dever. Isso faz com que você progrida, né? Então, a renúncia aqui é esse conjunto de sentimentos harmonizados que dão ao espírito a capacidade de administrar os seus desejos, administrar os seus impulsos, as suas aspirações, né? O que o espírito aspira, o que ele quer da vida, qual é o seu objetivo de vida. Então, quando esses objetivos são elevados, para que haja sublimação do ser, para que ele consiga transformar a si mesmo, conquistar sentimentos nobres, virtudes que ainda não possui, aproveitar o seu planejamento encarnatório. Então, são objetivos elevados. Aí ele consegue renunciar. Agora, quando ele está apartado desses objetivos elevados, ele não consegue renunciar. Por quê? Porque ele está centrado em si mesmo. Então, ele está centrado em alimentar as raízes do seu orgulho e do seu egoísmo. Então, quando esse objetivo é elevado, o espírito fica centrado no seu progresso moral, desperto, focado nas suas necessidades espirituais para vencer suas más tendências e construir em si sentimentos que ainda não possuía, né? Mais nobres. Ele renuncia aos seus desejos materiais para que ele possa melhor servir, para acolher o outro como é, não como ele gostaria, para deixar de alimentar em si esses núcleos, esses padrões enfermos que são construídos aí pelo egoísmo, para que possa, então, iniciar um processo de vivência do altruísmo, da caridade pura, da doação de si, da expansão do bem, construindo uma personalidade mais luminosa, porque passa a vencer esses pontos energéticos cristalizados nas sombras, que são barreiras ao processo evolutivo. Então, se você alimenta seus pontos doentes, que são fundados, construídos no egoísmo, no orgulho, nessa persona enferma, você continua centrado nos pontos energéticos de dor, da não construção de virtudes, dos sentimentos doentes e não dos sentimentos nobres, porque há repetição de padrão mental enfermo, fixação, circuito fechado. E no circuito fechado não há expansão das potencialidades do espírito, né? A gente fica naquele núcleo fechado, repetindo sempre os mesmos padrões mentais, as nossas ações, a nossa memória sempre retroalimentada nas memórias doentes, não há uma renovação da memória e dessa forma todo o núcleo energético do espírito é comprometido, estagnado, né? Estagnado no processo de evolução. Com a renúncia, o espírito precisa abdicar os seus desejos que são fundados nesse egoísmo, nesse orgulho, nesse prazer mórbido de continuar com as suas más tendências, porque isso causa um prazer, por isso que o espírito não muda, porque se ele não tivesse prazer nessas ações fundadas no orgulho e no egoísmo, ele mudaria, mas há um prazer mórbido, né? Então, essa renúncia de abdicar a tudo isso dói. Isso dói inicialmente para que haja a construção desse novo ser, e a libertação desse novo ser. E aí, passado esse ponto aí, né, de mexer na feridinha, ele percebe a libertação que é cicatrizar e curar essa ferida.
Então, o mal, muitas vezes o mal do outro que chega em você. Alguém fez mal para você. Porque em você existem alguns vetores energéticos que atraíram esse mal, para que você pudesse curar essa espécie, esse gênero de mal que ainda existe em você, das construções do passado, da anterioridade do espírito. Então, nessa circunstância, você pode vencer pela renúncia, aquele desejo de, eu sou vítima, de se sentir ofendido, de ficar melindrado e de apontar o outro, e de julgar o outro, de querer se vingar do outro, para a expansão de si mesmo, a expansão do bem em si, pela vivência da renúncia, pelo processo do perdão, que começa sempre pelo auto-perdão, né? Auto-perdão do mal que ainda existe em nós, que cometemos no passado, que estão em nossas estruturas de memória, para que então nós possamos perdoar o outro, que foi um instrumento aí desse processo que chegou até você para a cura, para a libertação de todo esse mal, para a expansão do bem, né? E nós temos uma página de Emmanuel, algumas páginas de Emmanuel que são preciosas e que tratam da renúncia. E tem uma que está no livro O Espírito da Verdade, no capítulo 59, que se chama Renúncia, e que ele comenta o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, no item 5. Então ele diz assim: se teus pais não procuram a intimidade do Cristo, renuncia à felicidade de vê-los comungar contigo o divino banquete da Boa Nova e ajuda teus pais. Se teus filhos permanecem distantes do Evangelho, renuncia ao contentamento de sentir-lhes o coração com o teu coração na senda redentora e ajuda teus filhos. Se teus amigos não conseguem ainda perceber o amor de Jesus, renuncia à aventura de guardá-los no calor de tua alma ante o sol da verdade e ajuda teus amigos. Renúncia com Jesus não quer dizer deserção, expressa devotamento maior. Olha só. Então, se nós não temos os pais que gostaríamos, se os nossos pais, nossos filhos, nossos amigos, os espíritos queridos que amamos, eles não estão conosco no compartilhamento desse banquete divino da Boa Nova, muitas vezes do Consolador Prometido, de tudo isso que temos recebido, Emmanuel traz para nós: renuncia a essa aventura de comungar com eles desta forma pela qual nós gostaríamos, né? E ajuda-os. Porque a renúncia com Jesus não é deserção, não é fuga a esses laços que estão conosco, que programamos na reencarnação. Renúncia com Jesus é devotamento, é renúncia de si mesmo, né? Abnegação e devotamento maior a eles. Aí ele diz: nele mesmo, o Senhor, nós vamos encontrar o exemplo. No Cristo nós vamos encontrar o exemplo de como renunciar. E ele traz para nós: esquecido de muitos e por muitos relegado às agonias da negação, nem por isso se afastou dos companheiros que lhe deram as angústias do amor não amado. Ressurgindo da cruz, ele, que atravessara sozinho os pesadelos da ingratidão e as torturas da morte, volta ao convívio deles e lhes diz confiante: eis que estarei convosco até ao fim dos séculos. Emmanuel. É linda essa mensagem, né? Para que nós possamos refletir em como renunciar com o Cristo. Existem outras mensagens também de Emmanuel nesse mesmo sentido, e que nós vamos continuar o estudo da renúncia. Nós temos ainda muito a trabalhar sobre renúncia, mas essa em especial que veio para nós hoje, ela fala muitas vezes dessa angústia que nós sentimos do pai, da mãe, do companheiro, do esposo, da esposa ou dos filhos, de não compartilharem conosco a aventura e a felicidade desse banquete do Evangelho, muitas vezes da doutrina espírita, de sentar e fazer um Evangelho em família. E nesse momento, nessa circunstância, com esses espíritos, é o momento de renunciar. Renunciar é ceder e ajudar, né? Nós vamos continuar fazendo o nosso movimento de expansão, nós vamos continuar os nossos estudos, nós vamos buscar ser melhores a cada dia para melhor compreendê-los,
para melhor estar com eles verdadeiramente, aceitando-os como eles são, não como nós gostaríamos que eles fossem, para que nós possamos aumentar a nossa vivência desse amor que ainda é tão limitado, até que nós possamos alcançar esse amor incondicional, que é o amor que o Cristo nos ama, que é o amor que esses benfeitores amorosos que renunciam a estar em planetas luminosos para estar conosco aqui, num planeta de provas e expiações, caminhando para um início de regeneração, como nós temos visto tantos, como nós vimos Eurípides, como nós vimos Dr. Bezerra e Chico Xavier, e que renunciam a essa vivência em planetas de plenitude, de amor pleno, para estarem conosco por renúncia, por amor. Então, nosso papel com os entes que nós gostaríamos que fossem assim é amá-los como são, compreendê-los como eles são, buscar estar com eles como eles são, né? É um devotamento maior que Emmanuel vem trazer para nós, para que nós possamos também, como Cristo, estar com eles, estar com os nossos companheiros que muitas vezes no passado magoamos, ferimos e que agora estão num processo de cura, ligados às marcas que muitas vezes deixamos na sua tessitura perispiritual, memória. Então vamos aprender a renunciar, mas a renunciar com a leveza, renunciar com fé, renunciar com confiança, renunciar permitindo que cada um seja, que cada um tenha o seu tempo, né? O tempo do espírito, e compreender o tempo do outro, para que nós possamos verdadeiramente estar com eles. Meus queridos, é isso. Nós vamos ainda refletir mais sobre a renúncia, porque é um tema que demanda de nós um exercício espiritual bastante profundo, um exercício mental, um exercício de quebra, né, de paradigmas da anterioridade, para que nós possamos construir um novo ser, renovar as nossas memórias, compreender as situações que nos chegam, compreender os seres que estão conosco em nossa caminhada evolutiva, compreendendo a nós mesmos, primeiro, os nossos núcleos de dor, os nossos pontos de energias luminosas e a expansão desses pontos. Então, que o Cristo Jesus possa abençoar a todos, fortalecer a todos nesse período que nós estamos de pico de transição planetária, em que há uma necessidade maior da nossa disciplina mental, da nossa disciplina no estudo, da nossa elevação do nosso padrão mental, para que nós possamos transitar, né? Passar dessa fase com segurança. Então, estarmos com o Cristo, subindo o monte do padrão das ideias superiores, da construção do novo ser, na expansão do bem, para que nós possamos passar bem esse período de transição planetária. Que o amor do Cristo os envolva, que o pensamento amoroso de Eurípides os inspire sempre, e nós vamos estar juntos na próxima semana. Grande abraço, meus queridos, até semana que vem.